inclusive, até estava olhando aqui das falas dela, ela falou que deve permanecer assim até conseguir alcançar a meta, né? Que a nossa meta é única de 2% de inflação, mas monitoramos aperto no crédito. Aí ela também entrou em relação um pouquinho ali da questão do crédito. A demanda de crédito por empresas estão realmente em baixo. Juro alto está restringindo essa busca, inclusive. Aí ela voltou a citar ali o caso do Credit Suisse. Teve reação rápida das autoridades da Suíça, estamos longe de uma crise de crédito. Queria também entender um pouquinho da sua visão em relação a esse assunto da crise de crédito, para depois eu entrar na nossa aqui do Brasil. É muito difícil para as empresas, principalmente essas empresas que estão acostumadas nas últimas década e meia a juros zero, se adaptarem agora a esse custo de capital, mantendo a eficiência. Por isso que a gente está vendo demissões já e começando a ver demissão já em nichos de mão de obra qualificada, porque o ajuste tem que vir de alguma forma. Com perspectiva de crescimento, a FMI revisou crescimento para baixo do mundo inteiro, uma perspectiva da inflação permanecer alta, você já está tendo crise nos Estados Unidos do sistema bancário que gera desconfiança. Eu não acho que a gente vai ver ninguém muito empolgado para investir, empresas pegando dinheiro nesses níveis para investir, esperando grandes resultados. Eu acho que é o que eu falei, a gente já vê um descompasso entre a economia real, crise de crédito, atividade mais estagnada, o desemprego aumentando, para o mercado em si, que ainda há preços que parece que o mundo se consertou. E não se fala ainda, isso não se conversa. Então, eu não vejo esse apetite das empresas, da economia real em crescimento. O mercado ainda vê isso daí no preço que ele põe nas ações. Eu estou até olhando aqui, a gente falou até mais cedo um pouco, né, resumidamente, sobre os PMIs ali de serviços da Europa. A Alemanha subiu, zona do euro como um todo também avançando ali, né, de 55 para 56,2 em abril. Foi o maior patamar, inclusive, em 11 meses. Meio abaixo da expectativa, que era 56,6, mas mostrou, sim, um grande avanço do ponto anterior. Reino Unido também subindo. Como que você enxerga, Fábio, nessa leitura como um todo, né? Esses PMIs de serviço vindo aí, mostrando talvez, né, de repente, uma recuperação, principalmente desse setor como um todo aí na Europa, nesses PMIs vindo aí acima de 50, né, índices importantes. A gente vai ver eles subindo cada vez mais agora no verão. Serviços vão ser, o setor que está segurando a economia nos dois aspectos, a parte da inflação e a parte de atividade, porque muito está girando na atividade de serviços em si, por isso que está contratando, e o verão vai mostrar isso muito pelos números que a gente já está vendo. Então tem tudo para ser um verão extremamente forte, tanto no setor da parte de atividade de serviços, mas segurando essa inflação para cima. O problema é o depois, porque quanto mais tempo durar essa inflação alta, mais tempo a gente vai ter o juros se mantendo alto. E nós já estamos vendo o estrago, isso que nem chegamos ainda no topo de juros. Então isso é a parte que preocupa para o segundo semestre, esse juros se mantendo alto e o pessoal caindo na real que os juros não vai cair tão cedo, ferrou. Fábio, só para, antes de eu ir para o break, aqui tenho 5 minutinhos, mas só para trazer aqui, já que eu estou falando em PMI, não dava para não falar sobre o PMI industrial da China, né, que já veio aí um pouco diferente dessa visão, né, mostrando aí queda, saindo do patamar de 50 em março, caindo abaixo dos 50, que traz retração para 49,5 em abril. Entender um pouco da sua visão dessa deteriorização, inclusive, aí da saúde, vamos dizer assim, desse setor manufatureiro chinês, que havia uma grande expectativa contrária, né, na verdade, da abertura da China, impulsionar ainda mais o crescimento industrial, e a gente está vendo, na verdade, um movimento contrário e os impactos disso para o mundo como um todo, especialmente aqui para a gente. Queria entender a sua visão. Olha, Paula, eu venho falando isso faz um tempo já, e até tem uma turma que fica brava, mas a China ela não é consistente em nada desde o começo do ano, e a gente fica nessa esperança de ver uma China crescendo 5%, 6% esse ano, e os dados não mostram isso. A China ainda tem graves problemas lá. O problema é que a gente nunca sabe a verdade, porque é um país que tem dono. Mas você vê, ela não tem consistência nos seus dados de atividade, vem um dado bom, depois vem meia dúzia de dado ruim. O mercado imobiliário dela continua extremamente fragilizado. A gente vê um dado vem positivo, os preços subiram, ninguém está comprando nada, o que é um péssimo sinal.
E agora a gente está vendo na parte de produção e atividade que a China não está com esse ímpeto todo. Olha as commodities, os portos lotados de minério de ferro, isso sofre Brasil, sofre Vale. Eu acho que a China está tendo muita esperança do mundo que vai resolver os problemas e ela parece que tem mais problemas do que a gente imagina, o que é muito ruim, mas pelo menos a gente já está em maio nessa brincadeira toda. O mercado já está entendendo que talvez 5% não seja real e está reagindo conforme, porque não está tão ruim como deveria estar. Eu acho que a China tem grandes problemas e isso está ficando cada vez mais nítido, só que a gente nunca vai saber a verdade.